Shabbat Shalom. Fiquem à vontade. Baruch Hashem, que estamos uma vez mais aqui, reunidos, aqui na sinagoga, com os que estão presentes, pessoalmente aqui, e também a vocês que estão do outro lado, nos acompanhando desde o início do Shabbat, já com o início do Kabbalat, e estão presentes ainda conosco, Baruch Hashem, pela presença de vocês. Vocês nos incentivam a continuarmos com esse trabalho maravilhoso, tão importante, de auxiliar as pessoas a fazer o seu retorno, fazer a sua teshuvá, a essa geração que estamos vivendo na diáspora, na Galut, né? Uma geração que não conheceu o cumprimento da Torá e que viveu, que nasceu e cresceu em um ambiente diferente, né? E que hoje, com o despertar da sua alma judaica, então está fazendo o seu retorno, ou está tentando fazer o seu retorno. E tenha certeza que a Shaarei Teshuvah, que se traduz uma porta para a Teshuvah, está aberta para todos aqueles que assim o querem fazer, né? Encontrar essa porta e assim dar o início ao seu retorno, à sua Teshuvah. Hoje a porção de hoje é muito interessante. Já convido aí aos homens que compõem a mesa a estarem ali prontos, preparados, né, para fazer os seus comentários, para assim nos esclarecer melhor a respeito dessa porção. Eu comentei sobre a geração em que nós vivemos e que dependemos fazer uma teshuvá, fazer um retorno, essa geração que não teve o acesso à Torá, né, devido ao ambiente que nasceu e cresceu. E falei isso porque a porção de hoje é uma porção direcionada a uma nova geração também, que estava no deserto, né? Alguns que saíram do Egito, de Mitzrayim, com menos de 20 anos, e outros que acabaram nascendo no deserto durante a sua trajetória. E hoje nós estamos analisando essa porção de Vayit Hanan. Vayit Hanan é uma porção que está contido em Devarim, que Devarim é uma parte diferenciada da Torá, que até alguns dos nossos sábios e dos grandes sábios, né, falam que é uma segunda Torá. Por que uma segunda Torá? Existem duas Torá, então? Duas Torot? Não. Uma segunda Torá, porque Devarim, ou Deuteronômio, como é traduzido, é uma Torá, é um livro, é um Sefer, que foi escrito segundo o pensamento, segundo a compreensão de Moshe Rabbeinu, né? Porque aqui, Devarim, foi transmitido todo o conhecimento para a comunidade de Israel, para aquela nova comunidade, podemos dizer, né? Aquela nova geração que cresceu no deserto, né? Então, Moshe fala a Torá, transmite a Torá segundo as suas palavras, com as suas palavras, com o seu entendimento. Tudo aquilo que ele aprendeu com Hashem durante os 4 livros anteriores que foram ditas por Hashem. Tudo que ele escreveu eram palavras ditadas por Hashem, né? Os 4 primeiros livros. Agora, o 5º livro, ele escreveu as suas próprias palavras, interpretando, dando uma interpretação da Torá, que ele ouviu diretamente da boca de Hashem, né? Falando para essa nova geração, né? E hoje, nós não lemos o início dessa porção. O início dessa porção, ela vem falando do momento em que Moshe Rabbeinu
se encontra, digamos, na divisa, né? Digamos, no local aonde, passando o Jordão, entraria na terra da promessa, né? Então ele chega e roga a Deus. Vaet Hanan. Vaet Hanan é traduzido por rogos, né? Deixa eu achar aqui o iniciozinho dessa porção, que a gente não leu, porque foi lida no primeiro ano da leitura, né? Diz assim, ó. Vaet Hanan el Adonai Bet Ahu Lemor. Anohi Hashem Ata Arirotah Veharotot Et Avdeha Veet Gedoleha Veet Yadeha Ahazaka Asher Mi'er Bashamai Uvaaretz Asher Ansekima Aleha Vegdo Veroterra. Tradução diz: e roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Elohim, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. E aí ele roga. Ele diz: deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Então essas palavras deram o título dessa porção. Por quê? Porque quando chegou ali, Moshe rogou ao Eterno, dizendo: Eterno, tu começaste a mostrar a tua grandeza, a tua força, o teu poder, através dos milagres, com a tua mão forte, e que Deus há como tu, nos céus e na terra. Mi-er. Lembra daquela canção, Mi-camorra? Mi-camorra diz, quem és como tu? Né? Aqui, Mi-er. Que Deus é como tu, nos céus e na terra. Primeiro, ele engrandeceu a Hashem. Engrandeceu a Hashem, falando toda as qualidades, resumidamente as qualidades de Hashem, né? E depois roga para que ele deixasse passar o Jordão para ver aquela boa terra, né? Ver a boa terra e o Líbano. E não vamos entrar em todo o contexto, porque hoje nós estamos já na parte final. Eu só quis fazer um pequeno esboço da porção. O porquê Vaet Hanan? Vaet Hanan porque Moshe, com as suas palavras, né, ele rogou a Hashem que deixasse ele passar para ver a terra. Por que deveria rogar a Hashem se ele foi incumbido de tirar o povo da terra para levar para a terra? E quando chegou para entrar na terra com o povo, ele rogou a Hashem que deixasse ele entrar, né? Não era para automaticamente ele entrar com o povo, porque ele foi incumbido de tirar o povo da terra de Mitzrayim e levar para a terra de Canaã, a terra da promessa. Acontece que no meio do caminho aconteceu muitas coisas boas, mas também muitas coisas terríveis com o povo de Israel. E entre as coisas ruins, Moshe acabou perdendo o chão, digamos assim, né, com seus pés, e acabou sendo excluído dos que iriam entrar na terra. Então, por quanto disso, ele implora a Deus para que permita que ele entrasse na terra, né?
E, infelizmente para ele, né, não foi possível ele entrar na terra. Mas Hashem fala para ele, olha, eu não vou permitir você entrar porque eu falei que você não iria entrar. Nem você, nem teu irmão Aaron, né? Mas eu vou te dar uma chance, uma oportunidade. Você vai subir no monte e vai olhar e vai contemplar a terra de longe, né? Mas lá tu não vai poder ir, né? E isso aconteceu. Então ele se volta para aquela geração e começa a falar para aquela geração: escuta, Israel, Shema Israel. No início dessa porção, né? No início diz: Vaikra Moshe el kol Israel vayomer Elehem Shema Israel et hahukim ve'et hamishpatim asher anochi dober be'atsehem hayom. Por que ele convoca todo Israel aqui a escutar a Torá, escutar, dar ouvido aos estatutos e aos juízos que ele estaria ordenando eles naquele dia? Porque ele viu, presenciou o que aconteceu com os pais daquela geração no deserto, que por não dar ouvido, por vacilarem e descumprir os mandamentos, ficaram todos no deserto, tombaram todos no deserto. Então ele pede para aquela nova geração: ouçam os estatutos e os juízos, que eu estou te falando hoje, para cumpri-los, e para que guardeis e os cumprireis. Porque o Eterno vos tem dado esta herança, tem feito uma aliança com vocês em Horebe, com os vossos pais. Mas eu digo para vocês que não foi com os vossos pais que ele fez a aliança, senão convosco, senão com vocês que estão aqui vivos hoje. Porque os vossos pais já ficaram para trás, e quem estão aqui hoje são vocês, então a aliança é com vocês. E se vocês cumprirem, vocês derem ouvido, vocês vão entrar na terra e vão possuí-la, e vão expulsar todos os moradores daquela terra, e vão herdá-la. Agora, tudo isso aconteceu, não foi por causa da justiça do nosso povo, não foi por causa da justiça dos nossos antepassados que eles entraram na terra, foi por a bondade de Hashem. Eu estava analisando que durante há uns minutos anterior aqui, alguém me falou que esta porção traz para nós uma coisa muito boa, que é de nós saber agradecer, né? Ser gratos a Hashem por tudo que Ele faz por nós. E uma das coisas que nós devemos ser imensamente gratos é de Ele nos ter dado esta promessa e de ter cumprido com o nosso antepassado, mesmo não tendo méritos, né? Porque ele fala que não era pelos seus méritos. No capítulo 7, capítulo 7 do Passuque 6 em diante, diz assim, ó: porque tu és um povo santo para o Eterno teu Deus. A ti escolheu o Eterno teu Deus para lhe seres povo querido, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Não por seres mais numerosos que todos os outros povos, vos teve afeição o Eterno o Eterno, e vos escolheu, pois vós sois o menos numeroso de todos os povos, mas pelo amor que o Eterno tem por vós, e porque guardou o juramento que fez a vossos pais, vos tirou o Eterno com mão forte e vos remiu da casa dos escravos, da mão do faraó, o rei do Egito. Então, e segue, né, falando que não foi por causa dos méritos deles, nem por ser uma nação mais forte, mais numerosa, mas foi por amor. Tudo ele fez por amor. Amor a quê?
Avraham Avinu. E a aliança que ele fez com Avraham, então por amor indireto a Avraham e diretamente ao seu nome, porque ele cumprindo a promessa, ele estava fazendo com que o seu nome fosse reconhecido e fosse engrandecido diante daquelas gerações, né? Quando todos vissem que ele falou e cumpriu conforme ele prometeu. Né? Então essa porção ela é muito rica, mas eu vou deixar para que a mesa aí dê sequência nos comentários, porque o nosso tempo é pequeno, o nosso tempo é curto, então não temos que resumir nossas palavras, aproveitando bem o tempo que temos. Shabbat Shalom, quero pedir licença a todos na mesa, os nossos internautas, e eu tenho um comentário, vou tentar ser bem breve, né? É no capítulo 6, Pesuquim 10 até o 15, ele diz assim: e quando te levar o Eterno, teu Deus, à terra que jurou a teus pais, Abraham, Isaac e Jacob, e te der cidades grandes e boas que não edificastes, casas cheias de todas as boas coisas que tu não as enchestes, e poços cavados que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantastes, e comeres e te fartares. Guarda-te de não esquecer ao Eterno que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Ao Eterno teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, dos deuses dos povos que estiverem ao redor de vós, porque Deus zeloso e é o Eterno teu Deus no meio de ti, para que não cresça o furor do Eterno teu Deus contra ti e te faça perecer de sobre a face da terra. Olha, o Eterno, ele nos concede graças imensas que muitas vezes nós nem temos consciência de que são. Quais são essas graças? Mas ele nos traz. E existe um ponto: quanto mais ele nos dá daquilo que não temos merecimento, mais nós temos dever, nós devemos a ele, nós temos dever para com ele. Quando o Eterno nos traz a nossa família, quando o Eterno nos traz os nossos bens, os nossos trabalhos, os nossos ganhos, os nossos recebimentos, quando o Eterno nos traz isso, mais nós devemos a ele o reconhecimento. Não podemos achar: eu sou grandioso, eu realizei isso e eu sou grandioso. Temos que seguir o exemplo de um grande sefaradita chamado Silvio Santos, senhor Abravanel. Ele produziu uma riqueza enorme. Ele era camelô no Rio de Janeiro. Ele vendia, aquele cara que vende na calçada, tem uma banquinha que vende na calçada, e que os fiscais da prefeitura, chamados na época Rapa, eles perseguiam. Então, quando via um Rapa, alguém gritava: olha o Rapa! E todo mundo pegava sua banquetinha, seus materiais de venda, e saía correndo, fugindo do Rapa. Esse foi o início da vida profissional de Silvio Santos. Ele, a todo ano, ele fazia o seu Yom Kippur. Todas as semanas, ele fazia o seu Shabat. Silvio Santos foi um homem que agradeceu ao Eterno por tudo quanto o Eterno nos trouxe a ele. E a nós cabe também termos a gratidão de reconhecer tudo aquilo que ele nos deu como sendo graça dele. Nós recebemos essas coisas de graça. O que quer dizer de graça? É através de uma graça. O Eterno nos deu de graça a nossa vida. Nós pagamos pela nossa vida? De forma nenhuma. Ele nos deu de graça. É uma graça que ele nos deu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Com as devidas vênias de censos dos presentes da mesa do nosso Shemitah. Eu gostaria de exaltar só um comentário a respeito da Haftarah, porque a Parashá já foi muito bem comentada pelo Avinadav, pelo Mário. Esse trecho da Haftarah, ele é muito atual. Ele fala a respeito de Israel, fala a respeito do Brasil. E ele dá para trazer aqui para a nossa realidade. Quando ele diz aqui, no Pesuquim 4, todo vale será exaltado e todo monte e colina será batido. O torto far-se-á reto e os lugares escabrosos planos. A glória de Adonai se revelará a toda criatura, juntamente haverá, pois Adonai sentenciou assim. Uma voz diz a Isaías, clama, e o meu espírito responde, o que hei de clamar? Isso. Toda criatura má é como a erva, e toda a sua força como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, porque o hálito de Adonai nela soprou. Na verdade, os maus dentre o povo são como a erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Elohim subsistirá para sempre. Então, com isso, a gente traz esse trecho para o nosso momento, quando a gente vê alguns tiranos com seu reinado em risco e a ponto de cair no nosso país, nos países vizinhos, à distância. No outro lado do mundo, a gente está vivendo um momento em que a tirania está sentindo suas bases balançarem, onde a gente testemunha Israel sendo reconduzida à sua terra, onde a gente testemunha Israel retomando a sua hegemonia sobre a sua terra. Então, essa Haftarah ela é muito atual e serve exatamente para o momento que a gente está vivendo. Seria essa colocação que eu queria passar a palavra a Hanok. Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Temos a oportunidade de estar mais uma vez hoje aqui vivos, que fala a própria porção de estarmos vivos hoje, neste dia da porção da Parashat de Beit Hanan. Antes de começar o meu comentário, pedir a permissão de todos, né, do Abinadab em Israel que está na frente, dos meus companheiros aqui na mesa, das mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas e também dos nossos internautas que nos acompanham através da internet, que também deixam as suas participações e os seus comentários, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a falar nesta porção da Parashat de Beit Hanan. Começar com uma pergunta, né? Começar com uma pergunta que foi muito claro a introdução do Abinadab em Israel, né, a respeito da porção da Parashat de Beit Hanan, e por que leva esse nome, né, de Beit Hanan, né? Porque Moshe rogou, né, que ele queria entrar na terra, né? Mas eu queria trazer uma questão interessante, né, que a porção da Parashat de hoje é uma porção que é muito profunda, tem muitos conteúdos, tem muitas coisas especiais e que precisa ser estudado a fundo, né, para poder entender realmente o que está acontecendo, né? A primeira pergunta da porção de hoje é: de quem é o rogo? Quem rogou nessa paraxá? Quem fez esse Hanan, né, de rogar, né? Quem rogou nessa paraxá? Aparentemente, a própria porção nos responde essa pergunta nos primeiros versículos, né, que foi Moshe que rogou a Hashem para entrar na terra. Mas se eu falar para vocês que esse não é o único rogo que está dentro da porção da Parashat desta semana de Beit Hanan, né? Então você pode perguntar, mas como? Como que tem mais rogo dentro dessa porção da Parashat de Beit Hanan, né? Porque a Parashat de Beit Hanan é como um código, né? Sabe, um código que é uma linguagem que precisa ser entendida de mais uma forma, ou seja, não é só com os caracteres que se enxerga na tela ou que se enxerga com os teus olhos que você consegue entender a mensagem que está por trás desse código. Nós temos casos como o código binário, que são conjunções de 1 e zeros, que
passando por uma calculadora, né, você consegue traduzir esses valores de 1 e 0 a coisas reais, né, a mensagens escritas, as imagens, como o caso da computadora utiliza essa linguagem para poder produzir todo o que o nosso telefone que temos à mão, nós estamos enxergando ele para produzir essas coisas, até o som, ele utiliza essa linguagem, esse código binário, né? Também temos um código mais antigo, né, que é o código Morse, né, que através de pulsações, você apertava um botão e ele criava pulsações, né, em um ritmo, e dependendo das pulsações, né, a pessoa conseguia saber qual que era a mensagem que estava emitindo a pessoa que nem estava perto dela, né? Ela sabia a que ele estava se referindo através dessas pulsações, né? Então a Parashat de Beit Hanan tem essa capacidade de nos entregar um código, né? Então a pergunta do código é: quem está rogando nesta Parashat de Beit Hanan? Tem 3 rogos na Parashat de Beit Hanan. Primeiro, o mais claro, o mais explícito, né? Que é o rogo de Moshe para entrar na terra. Mas tem 2 rogos a mais nesta porção da Parashat de Beit Hanan. Primeiro, o rogo de Hashem, e segundo, o rogo de Moshe Rabbeinu, né? Durante toda a leitura do terceiro ano da leitura trianual, nós temos esses 2 rogos a mais, que não aparecem explicitamente na leitura, muito claros, né? Hashem roga para a comunidade dos Bnei Israel que se apeguem a seus mandamentos, que escutem a sua voz e que cumpram os seus mandamentos, né? Esse é o rogo de Hashem nesta porção da Parashat de Beit Hanan. E de Moshe Rabbeinu, qual que é o segundo rogo de Moshe Rabbeinu? Que escutemos a sua voz e tenhamos a oportunidade de receber o seu ensino. Todas as coisas que Moshe aprendeu no Monte Sinai e foram passadas para eles, o desejo, o rogo de Moshe para com o povo é que esse conhecimento não acabe com ele na sua vida física, sino que continue com outras pessoas que tenham a capacidade de levantar esse estandarte, de levantar essa memória, de levantar esse mérito, né? Então, respondendo a esses 3 rogos, eu queria trazer um comentário. Eu vou precisar da ajuda do meu mestre Moshe, aproveitar que hoje temos o Sehut, o mérito de tê-lo presente na nossa mesa, neste Shabbat da Parashat de Beit Hanan, né? Eu vou precisar da ajuda dele. Eu preciso que ele leia para nós o capítulo 5, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Capítulo 5, versículo 3 e 4 de Devarim, 521, página 521. Não como os nossos pais fez o Eterno esse pacto, mas conosco, todos nós aqui vivos nesse dia. Face a face falou o Eterno convosco do meio do fogo. Isso. Mais uma pergunta. Quem é estes a qual Moshe fala? Não é com nossos pais, não é com os nossos pais que fez Adonai este pacto, mas conosco. Quem eram esses? Quem eram esses? Historicamente, quem são esses? Historicamente, poderíamos falar que esses são os filhos da geração que morreu, que acabou falecendo no deserto, nos 40 anos no deserto, né? Poderíamos falar que são esses, né? E realmente são esses. Moisés está falando para com eles, né? Que muitos deles não tinham nascido nessa época, quando os nossos pais receberam a palavra de Hashem, receberam o conhecimento a série de dos 10 pronunciamentos da própria boca de Hashem. Fala, tem mais um versículo dentro dessa porção que fala Panav al Panav, né? De rosto a rosto, falou Hashem, não para Moshe, sino para com o povo inteiro. E Moshe está falando para esta nova geração que não viveu, muitos deles não viveram isso. Está falando para eles que sim, viveram isso, né? Mas, uma vez, precisamos utilizar outro código de leitura dessas palavras, né? Quando Moshe fala, não é com os nossos pais que Hashem fez este pacto, mas conosco, ele deixa mais um código que é o seguinte: todos nós aqui vivos neste dia, né? Então, com quem Hashem e Moshe estão falando na porção da Parashat de hoje, de Beit Hanan? Para quem que eles estão rogando? Para os nossos pais que já faleceram, que não estão mais hoje aqui presentes, que fizeram o seu trabalho e pelo qual nós hoje estamos aqui, que nos ensinaram e pelo qual nós hoje estamos aqui falando a respeito dessas porções, né? Moshe fala que não é com eles que ele está falando, senão com nós que estamos vivos hoje.
né? Cada Shabbat, eu preciso repetir isso sem cansaço, cada Shabbat que nós temos a oportunidade de escutar a Torá, a porção pública da Parashat, né? É um presente que Hashem nos dá, que nos lembra a isto, que Ele está disposto a falar conosco, como se estivéssemos lá no monte de Sinai, se nós tivermos o coração o suficientemente apto para escutar as suas palavras. Para ir finalizando meu comentário, eu vou precisar mais uma vez da ajuda do meu mestre Moshe. Eu preciso que ele vá no capítulo 5, versículo... o versículo 26, capítulo 5, versículo 26 de Vayet Hanan, Devarim, capítulo 5, versículo 26, página 523. Quem dera que eles tivessem tal coração, para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, e a eles e seus filhos para sempre. Exatamente. Essa é a resposta do enigma. Essa é a resposta à grande pergunta. Essa é a resposta ao grande clamor que Moshe Rabbeinu e Hashem fazem hoje para nós. Quem dera se nós tivéssemos o coração para receber as palavras dele, né? E para finalizar o meu comentário, eu preciso falar a respeito da enquete que ficou aqui no nosso chat, né? A enquete parece um pouco nada a ver, mas está totalmente ligada a esta porção da Parashat de Vayet Hanan. A pergunta é: qual é o melhor método de aprendizado? Estudar ouvindo, ou seja, através de um professor, né, como nós fazemos nas aulas, né, que você tem um professor que ele vai falando o conteúdo, vai passando o conteúdo presencialmente e você vai aprendendo através do que está ouvindo, ou estudar lendo, através dos livros. Quando você pega um livro, uma enciclopédia, qualquer quantidade de livros de história, de ciência, de biologia, de política, de religião, quando você abre um livro desse, você também tem a oportunidade de aprender, né? Qual que é melhor, né? Qual que é a melhor forma de estudo, né? Essa resposta é uma resposta particular, porque cada quem terá uma afinidade para um desses tipos de ensino, um desses tipos de aprendizado. Mas uma coisa é certa, né? Que nós precisamos aprender da Torá como é que funciona a questão e em que tempo se utiliza, né? Então a pergunta é: qual foi a primeira coisa que Hashem entregou para nós? As Luchot Abanim, as tábuas de pedra, ou os Aseriá Dibrot da sua própria boca? O que aconteceu primeiro? A outorga das duas tábuas da lei ou a outorga da lei? O que foi primeiro? Primeiro foram os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos. Primeiro foi a instrução oral de Hashem para os Bnei Israel, né? E depois disso veio as duas tábuas de pedra, né? As Luchot Abanim, que era a conclusão de tudo isso que nós estudamos hoje nesta porção. Por quê? Porque Hashem precisava primeiro, como quando nós vamos tomar uma decisão em família, Hashem precisava primeiro conversar conosco, né? Então, vamos comprar uma casa, né? Porque esse era o desejo de Hashem. Vamos comprar um terreno, né? Era o desejo de Hashem. Vamos conquistar eles de Israel? Era a pergunta de Hashem, né? E para responder essa pergunta, ele precisava entender se os Bnei Israel estavam entendendo o que significava herdar esse terreno que ele já tinha prometido para Abraão, para Yitzhak e Jacob. Por isso foi que ele falou para eles os 10 pronunciamentos, para ver se nós estávamos dispostos a aceitar todas essas proposições de Hashem, né? Depois disso, ele veio com o contrato de aluguel, né? O contrato de direito à terra, a posse da terra, né? Que são o direito à sucessão da terra, né? Que são as duas tábuas de pedra. Os dois casos são importantíssimos. Só que precisamos lembrar que cada um tem a sua particularidade. Estudar ouvindo é importante porque isso cria na nossa mente a capacidade de entendermos as coisas com o nosso cérebro, né? Não através necessariamente dos nossos olhos, né, do que estamos lendo, sino através do nosso cérebro. Ele faz que nós exercitemos um pouco mais essa capacidade de pensamento, né? Mas isso tem um limite. Qual que é o limite do estudar ouvindo? Que para você estudar ouvindo, você precisa ter um professor. Sem professor, você não consegue estudar ouvindo, né? Não consegue ter essa transição, essa transmissão de conhecimento se não tiver um professor, né?
Agora vem a parte dos livros. Os livros são importantes por isso, porque eles ficam eternamente guardados. Ou seja, o que está escrito neles, se não forem queimados ou se não forem apagados, ficará ali até se desintegrar o livro, né? Mas é uma forma mais duradoura de transmitir o conhecimento, né? Então, por isso é que nós recebemos as 2 tábuas da lei e também recebemos a revelação do Monte de Sinai, né? Qual das 2 é mais importante? Só Hashem sabe qual das 2 é mais importante. Mas o que compete a nós é cumprir com as 2, né? Com isso eu vou finalizar o meu comentário da porção de Parashat Devarim Hanan. Shabbat Shalom. Shalom. En esta parashá, Moshe vuelve a nombrar los 10 mandamientos, pero hace una pequeña modificación en el cuarto. Al principio era Sahor, y en este dice Shamor. ¿Cómo diría yo? Entonces, uno es lembra, que fue el primero, y el segundo es guarda. Entonces, cuando se entregó la primera vez los mandamientos, no estaba Shahor. Então a pergunta primeiro, existem 2 porções da Torá onde se leem os 10 mandamentos. Primeiro, na porção de Yitro, em Shemot, Êxodos, temos a Parashat de Yitro, onde são feitas a primeira leitura dos 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, que são esse é o momento em que Hashem fala diretamente para os Bnei Israel no Monte de Sinai. E temos esta segunda vez que nós estamos estudando hoje na porção de Vayet Hanan. Quem é estudoso e compara os 2, vê que tem algumas diferenças em alguns mandamentos, né? A minha mãe ela pergunta a respeito do 4º mandamento, que é o mandamento do Shabat, né? E ele muda bastante coisa de uma primeira fala a uma segunda, né? Na primeira, Hashem fala de Sahor, lembra, né? Do dia de Shabat, né? Do dia de descanso, né? E é por quê? Porque nesse primeiro momento que Hashem fala a respeito do Shabat, ele fala de Shabat a respeito da criação, né? Do 7º dia da criação, né? Então, como nós não participamos diretamente da criação, né? Nesse primeiro momento, então nós precisamos lembrar que ele parou nesse dia de Shabat, né? Então, por isso é que nesse primeiro momento, na primeira revelação, no Monte de Sinai, ele fala de Sahor, né? E ele fala a respeito da Beriá, da criação dos céus e da terra, né? Neste segundo momento, Hashem e Moshe falam a respeito de Shabat em lembrança à saída de Mitzrayim, por isso fala guarda. Porque nós saímos de Mizraim, todos os que estamos hoje aqui presentes, saímos de Mizraim. Então, com esse mandamento de Shabat que permitiu a saída de Mizraim, nós precisamos guardar esse mandamento porque é importantíssimo e faz lembrança disso, né? Então, por isso que existe essa diferença. Em um primeiro caso, Sahor, que faz referência à criação, e Shamor, que faz referência à nossa liberdade, né? Eu gostaria de fazer mais um pequeno comentário a respeito da pesquisa que foi muito boa, muito interessante essa pesquisa, que é o seguinte: quem é mais importante, você ouvir o professor ou você ler o livro? O professor é muito importante. Agora, nós temos que entender o seguinte: o professor é um ser humano. Ele vai entender aquilo que leu conforme as suas experiências, conforme as suas vivências, conforme os seus valores pessoais, conforme as suas tendências. Então, ele vai ler e interpretar da maneira dele. Agora, compete a cada um de nós, tendo ouvido esse professor, um bom professor, não é um professor ruim não, um bom professor, tendo ouvido esse bom professor, nós temos a obrigação de irmos à fonte do saber. Onde é a fonte do saber? É Torá. Torá é a fonte do saber. Para confirmar na nossa opinião, porque cada um tem direito a ter a sua opinião, nós precisamos ter a nossa opinião. Nós não somos obrigados a ouvir a opinião de um professor bom que seja e absorvermos
interpretação como sendo a nossa. Nós temos que ter a nossa. Nós temos que pegar a opinião do professor, nós temos que pegar a fonte do saber, do conhecimento, a fonte da água do saber, e estudarmos ali e tirarmos a nossa conclusão. Pode ser que coincida com a do professor ou não. Não, obrigado. Nós podemos ler a Torá, ler a fonte do conhecimento e dali tirarmos a nossa opinião, porque aí ela é nossa. Fomos nós quem tiramos ali o conhecimento. Nós não tomamos conhecimento de ninguém, nós tiramos o conhecimento da Torá. Shabbat Shalom. Muito bem, muito bons comentários. Também deixei um comentáriozinho lá sobre a enquete, que as duas coisas estão juntas, né? O Pirkei Avot, tem um dos Pirkei que fala que arranje um mestre e tire suas dúvidas. Agora, quando que você vai ter dúvidas? Quando que você vai ter dúvida? Quando você estudou, né? Quando você estudar. Você vai estudar e vai surgir as dúvidas. Então, primeiro você tem que estudar, depois você vai ter que arranjar um mestre, né? um professor para tirar as dúvidas, né?